E esse vai ser o teu castigo. Olá, Super Freaks! Meu nome é Ciro, o Belo. E hoje eu tô aqui porque eu acabei de assistir o primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal. E logo de cara, as temáticas psicológicas meio que saltaram aos meus olhos. Então, simbora que eu vou começar. Apesar de a Marvel vender seus produtos como série de heróis, isso é uma mentira do caralho. Tem 13 anos que, na verdade, ela nos entrega grandes dramas psicológicos para que as pessoas leigas possam consumir conteúdos filosóficos sem perceber, porque aparentemente ninguém faz isso de maneira voluntária. E assim, se você já é inscrito no canal e está se perguntando por que a porra de um YouTube Fitness está prestes a discorrer por 15 minutos sobre saúde mental, bem, permita-me dizer que o tripé fitness é sustentado por 3 pontos: atividade física, alimentação e saúde mental. Até porque é difícil malhar comendo mal e mais ainda se sentindo mal. Então, sim, está tudo conectado. Tanto Sam Wilson quanto Bucky Barnes foram apagados da existência com o estalar dos dedos de Thanos em Guerra Infinita e trazidos de volta em Ultimato 5 anos depois. Ambos chegaram em meio à batalha mais importante de suas vidas. Afinal, todo o universo estava em jogo. Por um lado, Tony Stark e Natasha se sacrificaram para que o bem pudesse vencer. Por outro, Steve Rogers trapaceou seu destino para viver a merecida vida normal ao lado do seu grande amor. Ainda que Steve não tenha morrido, sua barganha temporal teve um preço. Capitão América pendurou as botas. E com isso, Bucky e Sam perderam um companheiro de batalha. E é aqui que os arcos dos dois se separam. Steve escolheu Sam para ser o herdeiro de seu manto. Vale ressaltar que nos quadrinhos, tanto Sam quanto Bucky já usaram o manto de capitão. E ao contrário do que os haters possam dizer, que Sam só ganhou o escudo porque é negro, e os produtores queriam seguir pautas sociais, quero dizer que não existe humano vivo que conheça Bucky Barnes da Terra 19999 melhor que Steve Rogers. E que, nas palavras deste, levemente deturpadas, estou lutando há 90 anos. Eu só quero um pouco de paz. E é isso. Bucky está lutando desde que se conhece por gente. E não quer mais isso. Ele só quer a mesma coisa que Tom Cruise em O Último Samurai. Paz. Steve nunca incumbiria um contemporâneo com um manto de batalha. É aí onde entra Sam, um fruto da nova geração. Um soldado sem o mesmo tanto de batalhas que os dois. Um herói da nossa época. E é aí onde começa o arco de Sam. Ainda que Steve tenha escolhido ele. Ainda que ele seja digno. Não é assim que ele se enxerga. Afinal, quem estaria confiante em dizer que é digno de herdar a identidade do humano que, diante da derrota iminente ante o vilão supremo, acocha o escudo e parte para a morte certa? Não é fácil para ninguém aceitar esse fardo, a não ser um arrogante. Naturalmente, a princípio, Sam está relutante. Ele não se julga digno de tal honra, coisa que ele é. Mas não só isso. No momento que ele assumiu o manto, o capitão de Steve Rogers estará morto. Ainda que Steve tenha se aposentado, ainda que ele nunca mais vá usar o escudo, para Sam, na hora que ele assumir a identidade, ele estará matando o símbolo que foi Steve Rogers. Isso é uma manifestação de uma etapa de luto. Ele está em negação. O símbolo do capitão jamais irá se apagar ou diminuir. Mas é inegável que os dias de capitão de Steve estão findados. Sam se recusa em aceitar sua herança por direito, nessa negação sobre algo que já aconteceu. Ele se recusa em oficializar isso. O que eu vou dizer agora, eu quero que sirva de lição para todos aqui. Quando você não assume o que é seu por direito, quando você hesita, quando você deixa a vaga livre, quando você vacila, vem outro e assume. Vem outro e pega o teu lugar. E esse vai ser o teu castigo. Vê outro pegar o que era para ser seu. Essa vai ser a trajetória de Sam Wilson. Passar por isso tudo, aceitar, digerir, processar e, por fim, recuperar o que ele não teria perdido
se não tivesse sucumbido à negação. Então agora, vamos ao tiozão centenário, Bucky Barnes. James Buchanan Barnes apareceu pela primeira vez em O Primeiro Vingador, onde sua participação termina na cena do trem, onde ele supostamente morre depois de cair de centenas de metros de altura. Só que o que ninguém esperava é que ele seria resgatado pela Hydra e teria seus ferimentos curados graças a uma versão alternativa do SSS, Soro do Super Soldado. Além disso, seu braço amputado foi substituído por um biônico e sua mente foi apagada para que Buck se transformasse em Soldado Invernal, uma arma viva que era literalmente mantida no gelo até sua próxima missão. E assim, ele passou por 71 anos sendo usado para todos os serviços sujos da Hydra. Até que ele viesse a se encontrar com Steve em 2014, nos eventos de O Soldado Invernal, onde após quase matar Steve com os próprios punhos, ele começa a se lembrar de quem é, dando a deixa para os eventos de Guerra Civil e posteriormente a Saga Infinita. Me permitam um breve salto para o primeiro episódio do novo seriado. Nele, Buck está sendo atormentado pelas lembranças dos assassinatos que ele cometeu quando estava fora de si. Todos os inocentes que ele matou o assombram. Temendo que ele pudesse surtar, o que de fato pode acontecer até o final do seriado, o governo estadunidense colocou como parte de seu acordo de absolvição sessões obrigatórias de terapia. Algo que, em parte, é muito errado. Terapia sempre deve ser voluntária e sempre deve ser privada. A psicóloga deixa bem claro que o que ele fala ali será lido pelo governo. Logo, Buck mente, hesita em se abrir e contorna todas as investidas da terapeuta. Muitas pessoas passam por isso. Às vezes são os pais, às vezes os parceiros que obrigam a pessoa a passar pela terapia. E isso, quando forçado, é como espremer uma lagarta com as mãos e esperar que saia uma borboleta. O que não vai ocorrer. Na verdade, meio que só vai fazer a pessoa se fechar ainda mais dentro de si. E pior ainda, tentar fazer o que sua mente doente acha que é saudável para enfrentar a situação. No caso de Buck, ele encontrou o pai de um dos civis que ele matou, um velho japonês aposentado que vive os seus dias amargurado, sem saber o real motivo de seu filho ter sido morto. Buck se culpa, mas não consegue confessar seu crime ao velhinho. Ao invés disso, ele faz uma coisa muito pior. Se aproxima do Senhor e, na tentativa de compensar seus erros, cria uma amizade com ele. Isso não deixa de ser um band-aid na hemorragia, tanto para Buck, que está em um processo de barganha macabra, quanto para o Senhor, que quando descobrir que seu colega, na verdade, é o assassino de seu filho, pode literalmente vir a morrer de raiva, sendo o ato de Buck uma espécie de traição. A Hydra é como se fosse uma grande família tóxica que acolheu Buck quando ele estava mais vulnerável, literalmente quebrado. E ao invés de lhe darem uma estrutura para que ele se curasse, remendaram ele como um mosaico deturpado de quem um dia ele foi. Não o bastante. Abusaram tanto dele, colocaram tanta coisa em sua cabeça, literalmente numa lavagem cerebral, que o transformou em um monstro. E como monstro, ele machucou muita gente. Quantos de nós não passamos por algum momento difícil nas nossas vidas e fomos amparados pelas pessoas erradas, que viram em nós uma oportunidade de exercer seu poder e influência para nos destruir ainda mais, ou para realizar suas segundas intenções? Buck tem que entender que o que ele fez como Soldado Invernal não é quem ele é. Seu passado não o define. Claro, em seus ombros sempre estarão as consequências de suas ações, mas, por mais difícil que pareça, ele deve se perdoar. Ele foi vítima de abuso psicológico, e em meio a esse abuso, ele se transformou em algo que ele não era. Ele acha, no fundo, que mereceu. Ele se culpa porque talvez ache que tenha gostado, que foi sua culpa e que poderia ter evitado. Ele está errado. Dizem que é muito mais fácil perdoar alguém que te ofendeu do que perdoar a nós mesmos. E é verdade. Muitas vezes somos nosso maior carrasco. Buck viveu uma vida de guerras. Ele nasceu em 1917, um ano antes do fim da Primeira Guerra Mundial.
o mais velho de 4 filhos, cresceu nesse mundo devastado. Passou pela grande crise de 29 e lutou na Segunda Guerra Mundial, até a sua morte em 1943, sendo ressuscitado como um Darth Vader de coleira, obrigado a intervir em conflitos e em guerras ao redor de todo o mundo, desde movimentos separatistas até a Guerra Fria. E quando voltou a si, teve que lutar pela sua inocência em guerra civil e pela Terra, tanto em Guerra Infinita quanto em Ultimato. Uma vida de servir, de lutar e, acima de tudo, de matar. Isso me lembra de outro personagem que passou por uma experiência parecida. Eu sou o melhor no que eu faço. E o que eu faço não é nem um pouco bom. Em uma das histórias mais sombrias de Wolverine, Old Man Logan, todos os vilões se unem um dia em uma ação coordenada e derrotam a maioria dos heróis. Os que sobram se escondem com medo ou são capturados, escravizados. E assim é instaurado um mundo governado pelo mal. O ponto aqui é como os X-Men foram derrotados. Numa noite, Wolverine e Jubileu estão na mansão do Professor Xavier e recebem incontáveis pedidos de socorros de heróis por todo o mundo. Tal hora, uma explosão. Da fumaça, mais de 40 supervilões emergem e atacam Wolverine. Ele vai com tudo pra cima deles. Corta, mutila e fatia, até só restar um. Eles lutam por mais de 1h30, até que Wolverine transpassa suas lâminas no peito do inimigo. Em seu suspiro final, ele diz: Logan, pare, por favor. Por que você está fazendo isso? Você deveria ser nosso amigo. Todo o cenário se desfaz em fumaça e o vilão Mistério se revela. Em seus braços, Logan segura o corpo mutilado de Jubileu. Ele havia matado todos os X-Men com as próprias mãos. Quer dizer, todos menos um. Eu juro por Deus, eu não tinha ideia. Tudo que lembro é de caminhar entre as árvores e bosques, chorando e gritando. Podiam ter sido dias, podiam ter sido semanas. Tudo que restava na minha cabeça era o cheiro das folhas molhadas e o sabor do sangue em minha boca. E os animais se assustavam ao me ver. A Batalha de Las Vegas, o momento decisivo entre os heróis e os vilões, nem sequer me lembro. Eles me arrebentaram tanto que eu não conseguia nem pensar. Tudo que eu queria era machucar a mim mesmo, pagar um preço pelo que fiz. Então eu esperei um trem de carga. E então, assassinei Wolverine por completo. Mas um trem de carga não poderia matar você. Não com seu fator de cura. Não, mas ele machucou. E às vezes, isso basta. Um estudo de 2013, feito com 60 mil veteranos estadunidenses do Iraque e do Afeganistão, constatou que cerca de 13,5% tem algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático, enquanto dados mais recentes chegam a apontar até 30%. Em combate, soldados não só convivem com a violência diariamente, como são induzidos a fazê-la. Ainda que suas ordens sejam contra suas crenças, muitas vezes, por pressão de grupo, atrocidades são cometidas. Todas essas experiências traumáticas se manifestam de alguma forma, sendo as mais comuns sentimentos de profunda solidão, depressão, em alguns casos, apetite por violência. O que é curioso é que a medicação sozinha não é o bastante. Terapia combinada com tratamento psiquiátrico continua sendo o método mais eficaz. E é aqui onde Sam Wilson reforça ainda mais sua importância na trama. No filme Soldado Invernal, Sam é o assistente social que conduz um grupo de soldados que serviram seu tempo. Ele próprio perdeu um colega em serviço. E é aí onde as pontas se amarrarão. Sam possui o suporte necessário para Bucky se abrir, para que ambos possam começar a acertar seus conflitos internos. E é aqui onde eu quero terminar. Em ambos os casos citados, os personagens foram ludibriados, enganados e cometeram atrocidades que os traumatizaram para sempre. Mas não foi culpa deles. Muitas vezes, achamos que pisamos tão feio na bola que não há mais solução. A culpa nos corrói de dentro para fora.
e pensamos que só a morte pode corrigir nossos erros. Afinal, como continuar vivo depois de tudo que você acha que fez? Como continuar existindo quando você acredita ser um monstro? Eu quero que você, que está me vendo agora, saiba de uma coisa. Você é apenas humano e você não é mais quem você já foi. Todo mundo erra e machuca alguém em algum momento. Ou, como nos casos citados, são machucados a um ponto em que creem não haver mais perdão. Não podemos mudar o passado, mas podemos continuar seguindo em frente e começar de novo. E isso começa quando você permite se perdoar. Se perdoe por ser humano, por errar, por achar que as situações horríveis que já aconteceram foram culpa sua, que você foi fraco. Ou pior ainda, que você mereceu. Talvez algum desses erros, de fato, você tenha cometido. Mas além da morte, tudo pode ser resolvido. Você sempre pode se redimir. Sempre há uma saída. Não espere ser obrigado a fazer terapia. Não espere uma merda muito grande acontecer para você ter que ir. Escolha ir. Escolha mudar. E se permita iniciar sua jornada de reconstrução. Porque, com certeza, esses últimos 5 anos te quebraram de alguma forma. Ou a gente está vivendo em mundos diferentes. Porque não tá fácil. Eu estou aqui para dizer que você não está sozinho. Existem pessoas que te amam, pessoas que estão dispostas a apanhar para te resgatar. Então, dê suas mãos para elas. Deixe essas pessoas te ajudarem, te abraçarem, te amarem. E você não estará sozinho. Porque você é incrível. E quem sabe um dia você ache aquele pouco de paz que todos procuram, mas poucos encontram. Thank you very much. Bye bye, we love you.